falei, Beto, tô morrendo. Ele, não, doutor, calma, estamos chegando, cara, agora já conseguimos sair, estamos chegando seguro. Vista com ele que é inclusive assistente da DRE, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, que encabeçou aquela mega operação ali nos complexos da Penha e do Alemão. A gente mostrou aqui, né, a gente falou que ele foi baleado na perna, ele foi atingido durante uma intensa troca de tiros entre os criminosos, justamente ali naquela área que divide o complexo da Penha e do Alemão. E acabou que essa bala atingiu uma artéria muito importante, a artéria femoral, que é muito importante para os membros inferiores, porque ela leva um sangue rico em oxigênio. E aí foi uma situação, foi ficando mais delicada, ele foi socorrido ali na hora pelos policiais, foi levado para o hospital. As equipes médicas correram, obviamente, primeiro para salvar a vida dele, mas a triste notícia agora é que não teve como salvar essa perna em que ele foi atingido por esse disparo, um disparo de fuzil nessa troca. Estamos começando mais um episódio do ID aqui no primeiro simpósio de segurança pública de Vassouras, no Centro de Convenções, e recebendo aqui mais um convidado muito especial, alguém que tem autoridade para falar do tema segurança pública, delegado Dr. Bernardo, né? Seja muito bem-vindo ao ID. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, podendo conversar, bater esse papo sobre o tema que hoje eu acredito que seja um dos mais relevantes do nosso estado, né? Segurança pública e outros temas também importantes. Então é uma honra. E você carrega uma história que vai muito além da sua atuação como delegado, atuou como delegado nas Polícias Civil do Rio de Janeiro, principalmente no combate, você me corrija se eu passar alguma informação errada, combate a drogas, ao crime organizado, né? E dentro dessa sua ação teve aí um incidente na operação contenção, né? Que você sofreu ali um tiro, né? E conta um pouquinho dessa sua história pra gente. Eu era, né, delegado assistente da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da capital, e nós tínhamos uma investigação há mais de um ano contra diversas lideranças do Comando Vermelho que atuavam e que estavam escondidos principalmente no complexo da Penha do Alemão. Sim. Além das lideranças locais, nós também já tínhamos identificado algumas lideranças de outros estados, que o Rio, infelizmente, hoje vive uma realidade que, tendo em vista, após a DPF 635, que dificultou as operações policiais, esses complexos viraram verdadeiros QGs do crime organizado. Então, diversas lideranças de outro estado vieram para o Rio e eles pagam para ficar escondidos aqui e comandam as suas facções, né, de outros estados daqui. Então, inclusive, em interceptações telefônicas, nós conseguimos pegar ordens de execução, ou seja, a CEPLA dele liga lá, por exemplo, do Pará, e ele pergunta, olha, o indivíduo A fez isso aqui, o que a gente faz? E o cara daqui mandava matar. Então, infelizmente, é uma realidade. Nós, com a investigação, conseguimos comprovar que essas lideranças estavam ali na Penha. E a partir daí, nós judicializamos, o Ministério Público ofereceu a denúncia e o juízo ele expediu 180 mandados de busca e apreensão e mais ou menos 70 mandados de prisão. Junto com esses 70 mandados de prisão, nós tínhamos mais ou menos uns 30 mandados de prisão do Pará, de indivíduos do estado do Pará que estavam escondidos aqui. Nós juntamos esses mandados, fizemos uma investigação, né, de inteligência muito grande, mapeamos aquelas comunidades, que é um complexo, e marcamos a operação. Essa operação, ela, tendo em vista o tamanho
daquela localidade, ela precisou ser feita em conjunto com a Polícia Militar. Então, nós tínhamos muita comunicação com o BOP, com o comandante, né, Coronel Corbage, do BOP, e marcamos a data para essa operação, fizemos todo esse mapeamento ali, ações de inteligência mesmo, e fomos a campo. A estratégia principal era a seguinte: nós sabíamos que os traficantes, toda vez que nós chegávamos no Complexo da Penha, eles colocavam fogo na barricada. Isso nos impedia de progredir de viatura ou de blindado. Um adendo que precisa ser feito aí é que a União, ela mesmo sendo solicitado a ela que ela emprestasse blindados da Marinha, que seriam blindados que conseguem passar por essas barricadas, não nos foi cedido. Nós pedimos eles para exatamente conseguir chegar mais rápido nos nossos alvos. Chegamos em campo às 5 da manhã, e eu só consegui chegar no meu alvo, que era na Vacaria, onde realmente é o coração ali, o QG do Comando Vermelho. Era mais ou menos umas 7h30 da manhã. Quando eu chego na Vacaria, o drone me avisa que na minha frente tinha mais ou menos 60 indivíduos armados de fuzil. Meu Deus. Minha equipe tinha mais ou menos uns 15, eu segurei, a gente segurou, né? A gente não faz nada sozinho, então a equipe da DRE, ela segurou, paramos e esperamos vir o restante da outra fração da equipe. Juntamos mais ou menos os 30, e aí nós fomos em direção ao nosso alvo. Nosso alvo era a casa de uma liderança, que nós sabíamos que poderia estar lá, só que nós não conseguimos, infelizmente, pegá-lo, porque a resistência foi muito grande, e 2, porque a gente demorou muito, as barricadas nos impediu, nós tivemos que andar 2h30 a pé, eu andei 14 quilômetros. E o que deu tempo a eles para se prepararem também, né? E nós, ao chegarmos lá, a equipe, né, se deparou com um cenário de uma guerra mesmo, e um cenário de um terrorismo. Por quê? Tinham armadilhas preparadas, tudo foi preparado para nos separar, nos desestabilizar operacionalmente, para conseguir ir aos pouquinhos minando a nossa força. Então, quando eu chego perto dessa casa, a gente está de cara com um labirinto, ou seja, você tinha que fazer um zigue-zague. Isso operacionalmente é muito ruim, porque você, quando está progredindo, você progride mais ou menos em 2 pontas, ou em uma ponta só, mas você consegue, quando você tem que parar, ir de lado, passar de lado, você desestabiliza todo aquele cenário operacional. Quando a gente cai, quando a gente sai em uma viela coberta por um telhado de zinco todo. O telhado é exatamente para não permitir que o drone filme, ou seja, para aquilo ali ser uma rota de fuga mesmo, e que aquilo fica tudo escuro. Então você só vê luz no final do beco. Quando nós chegamos lá, tinham 2 muros a meia altura. Nós encontramos um colega, e o colega sozinho. E o colega nos fala que ele tinha se perdido da equipe dele, e que há pouco tempo tinham passado alguns policiais militares por ali, e que ele acreditava que eram os policiais militares que estavam atirando. Somado a isso, todos aqueles traficantes que estavam ali, eles estavam usando a mesma vestimenta que a gente, ou seja, ou todos de preto, ou camuflados, né? Então, isso dificultou muito. Como nós estávamos operando com 2 forças amigas, o que nós sempre fazemos? Nós temos uma senha e uma contrassenha. Para quê? Para você confirmar se aquele tiro que está vindo é um fogo amigo. Então, diante desse cenário, vendo que o indivíduo do outro lado estava com uma vestimenta, estava um pouco hostil, mas com uma vestimenta parecida com a nossa,
foi cantada a senha. E a contrassenha veio certa. A partir daí, e foi isso que desestabilizou muito a minha equipe, porque a partir daí, pelo menos eu entendi que realmente o fogo era meu. Só tinha a equipe ali naquele local. Só tinha equipe, nós éramos 6. Porque os 6 desceram nesse labirinto, os 6 desceram, o resto ficou fazendo uma contenção aqui atrás. Somente a partir desse momento é que eu, entendendo que era um fogo amigo, eu falei, cara, inclusive brinquei com os policiais, falei, pô, cara, então, a PM tá atirando na gente. E a partir daí que eu dou 2 passos para correr, para ganhar um ponto mais à frente, para conseguir progredir. Quando eu dou 2 passos, eu não vi, eu só senti o tiro, eu tomei o tiro na perna direita. Eu tomo o tiro na perna direita, caio. A minha reação de imediato, eu acho que é até instintiva, né? Foi de reagir. Então eu pego o fuzil, eu miro para onde ele estava atirando, respondo ao fogo, porque ele atirou e depois continuou. Quando acaba o pente, eu tirei o fuzil, eu só me lembro de ter tentado me arrastar para trás, senti muita dor, não, senti um impacto muito grande no começo, como se fosse uma pancada muito grande na perna, e depois queimando muito, então, a pancada e queimando. E quando eu parei de tirar, foi aí que eu comecei a sentir que estava quente por trás. Aí eu falei, estou sangrando muito. Aí nesse momento eu já comecei. Engraçado, o corpo, eu acho que ele tem um mecanismo de defesa que ele começa a desligar. Sim. E eu comecei a apagar. E aí eu apago, pelo que a equipe me disse, eles demoraram mais ou menos de 5 a 10 minutos para conseguir chegar a mim, que eu estava 5 metros dele, porque o tiro não parava. E você vê o seguinte, enquanto nós policiais temos que atirar um tiro engajado, ou seja, num alvo fixo em que esteja ali atirando em nós, o vagabundo ele não tem a menor critério para atirar. Para nada. Então no começo ele botava a cabeça e botava o fuzil. Quando ele começou a ver que a minha equipe estava reagindo ao tiro dele, no final ele só botava o fuzil e atirava, então ele não olhava nada. Então demorou algum tempo para alguém conseguir chegar em mim. E aí, depois de um tempo resistindo, o Luiz Alberto, que eu brinco que todos esses caras que me salvaram ali são meus anjos da guarda, porque não desistiram de mim em momento algum, estiveram ali ao meu lado. Ele consegue chegar perto de mim. A gente teve que entrar numa casa, e quando eu entro na casa eu sou puxado, quando eu entro na casa eu dou de cara com o senhor sentado ao meu lado, no sofá, de perna cruzada. Eu peço desculpas a ele, eu falo, me desculpa por estar invadindo a sua casa assim. Pedi desculpa à equipe, até que o Luiz Alberto me xingou pra caramba, doutor, para de pedir desculpa. Não, e na casa, eles fizeram um torniquete, fizeram 2 torniquetes e botaram o cinto. A minha sorte, estar vivo aqui agora, é que o tiro foi muito alto, mas aonde rasgou a femoral foi onde quebrou o osso, mais embaixo. Então, se tivesse sido mais alto, o torniquete não teria segurado o sangue, eu teria morrido ali. Então, dentro da casa, eu comecei a ver um certo, não um desespero, mas uma angústia da equipe, no sentido de a gente tem que extrair ele daqui, tirar ele daqui, mas pelo lugar que a gente veio, tendo em vista esse cenário meio de guerrilha, eles não conseguiriam me extrair. E a partir dali começou mais ou menos uma saga para me tirar. Então assim, eu vi que estava demorando um pouco. Durante esse momento, eu pedi o celular para um deles que eu queria ligar para minha mulher, porque, cara, no começo eu não tinha tanta consciência da gravidade. Depois eu comecei a sentir que eu estava ficando muito fraco.
E eu falei, pô, eu quero falar com a minha mulher que eu quero, né, pelo menos falar para ela o que está acontecendo e me despedir. Os policiais não deixaram, pegaram o telefone, não, doutor, não. E eu comecei a sentir também que eles não estavam conseguindo me extrair por onde a gente entrou. E de repente eu comecei a ouvir um barulho muito forte. E aí eu vi que eles estavam quebrando a parede. Nesse momento eles falaram, doutor, a gente vai conseguir tirar, calma. E aí eles me botam numa tábua de madeira, me levantam, e quando eu saio da casa ali, eu ouvi muito tiro. E eu falei, até fiquei pensando, me recordo disso. Cara, eu vou morrer agora, porque se eu não morrer com um tiro antes, eu vou morrer agora porque tá tendo muito tiro. Aí eles me tiram para um terreno baldio, e depois, eu não sei se vocês viram a cena, eles tiveram que abrir, você lembra que eu contei que era tudo tapado de... Eles tiveram que abrir um buraco ainda nessa parte de telha para me passar depois. Então, a gente realmente, o que eu acho, a gente chegou muito perto da liderança. Você via que estava tudo muito pronto ali para nos desestabilizar. Ao subir, ao passar por essa telha, eu me lembro que assim, tinha que me levar nas costas. E aí, cara, é onde eu agradeço demais a equipe. Primeiro que não desistiu de mim em momento algum. Se eu estou vivo, a minha vida eu devo a eles. E muitos deles, botando... Você lembra que eu falei que o tempo todo estava tendo tiro? Vários deles, eu até me emociono, vários deles tiraram o colete para me carregar, porque eu estava muito pesado. Então, eles botaram a vida deles em risco para me salvar. Depois, eles me levam, nenhum carro, nenhuma viatura, nenhum blindado tinha conseguido chegar lá, porque as barricadas não permitiam, já estavam pegando fogo. E aí um policial do BAC, um policial militar do BAC, que é outro anjo da guarda que eu tenho, conseguiu uma moto, que quando a gente sempre começa as operações, o que os vagabundos fazem? As motos são roubadas, então eles ficam rodando. Quando a gente começa, eles fogem e deixam a moto com a chave. Sim. E tinha essa moto ali, no meio da rua com a chave. O policial do BAC pegou, e olha a coragem dele. Falou assim, cara, bota ele na moto aqui, que eu vou descer com ele até alguma viatura. Ele foi pilotando, me botaram no meio, e depois veio um policial Beto, me segurando, que eu a toda hora apagava. Na moto, e depois vendo as imagens, eu vi como eu estava pálido. Na moto eu falei pro Beto ali, eu já sentia que eu estava muito fraco. Aí eu falei, Beto, tô morrendo. Ele, não, doutor, calma, estamos chegando. Cara, agora já conseguimos sair, estamos chegando seguro. Aí apagava, aí realmente chegamos na viatura, lá embaixo já. Na viatura, eles correm comigo pro banco traseiro. Na viatura eu brinco que ali eu fui espancado, porque o medo deles era o quê? Eu apagava e, cara, eles queriam que eu ficasse vivo. Então, me sacudiam, batiam, acorda, doutor, acorda, estamos chegando, porra, já estamos perto do hospital. E a gente chega no Getúlio Vargas, assim, eu acordava no susto, e eu me lembro, quando chegou no hospital, a única coisa que eu me lembro é alguém falando assim, tem que cortar a calça dele. E aí eu apaguei. Fiquei 7 dias em coma. Eu fui transferido nesses 7 dias do Getúlio Vargas para um outro hospital, Samaritano. E do Samaritano, quando eu acordo, juntaram algumas pessoas ali, alguns amigos, até psicólogo teve, para me contar que tinham cortado a minha perna. Porque eu cheguei no Getúlio Vargas com algumas pessoas dizem com 3% de chance de vida, porque eu cheguei com a pressão de 4. Eu não tinha sangue quase mais nenhum. Precisei acho que de 12 bolsas no primeiro momento de sangue. Então eu cheguei realmente muito fraco. E eles me salvaram também, os médicos ali. Eu tenho que agradecer demais. Os médicos fizeram o máximo que puderam, porque no primeiro dia muita gente dizia, até alguns médicos, né, diziam assim, cara, eu acho que ele não resiste essa noite.
Inclusive acharam à noite que eu tinha tido um morte cerebral. E aí foram lá, abaixaram a noradrenalina e viram que eu tinha reagido. Mas um milagre, porque a quantidade de noradrenalina que eu tomei era para ter tido alguma sequela neurológica. Aí eu sou transferido, acordo, e aí as pessoas vêm me contar que tinha cortado a perna. Mas antes de contar que tinha cortado a perna, muitas pessoas chegaram perto de mim e falaram assim: cara, só agradece. Isso é um milagre de Deus, não era pra você estar aqui. E eu tenho 2 filhos. A única coisa que eu pensava assim na hora era minha família, meus filhos, a minha mulher, meu enteado, mas assim, eu preciso estar vivo por eles. Então, quando falavam da perna, eu falei assim: cara, é isso, né? Dá pra resolver? Dá. Não, a gente vai resolver, não sei o quê. Tá bom, só tenho que agradecer. Então, a partir desse dia, eu comecei a ter como mantra, assim, às vezes é difícil, não é fácil, minha vida mudou. Total. Imagina. Mas eu tento ter como mantra, assim, gratidão. Cara, eu tenho que agradecer por estar vivo e não reclamar por ter perdido a perna. Foram 47 dias internado, não foi fácil. Tiveram alguns momentos ali da internação que foi bem complicado, a perna dando infeccionada. Mas Deus, cara, eu não sei porquê, e eu comecei aqui em off com vocês, quando eu acordei, eu falei assim: meu Deus, mas, cara, por quê? Quando eu entro no hospital, me contaram que entrou junto comigo, por exemplo, o Rodrigo. Ele entrou lá falando bem melhor que eu, mas com um tiro no tórax e outro no abdômen. Cara, quando eu estava internado, e assim, meu médico assistente era o mesmo médico assistente dele. Então, quando eu estava internado, eu todo dia perguntava: como é que está o Rodrigo? Porque a gente cria um senso de irmandade, de pertencimento, que a gente se fecha ali dentro. Como é que está o Rodrigo? De repente ele piorou e veio a falecer. Ninguém me contou, mas como a operação estava muito em voga, né? Eu, um dia vendo TV, vi que ele tinha morrido e fiquei mal, muito mal mesmo. E eu comecei a perguntar: meu Deus, por que só eu sobrevivi de tantos colegas que foram feridos gravemente, como eu? E assim, fiquei me questionando isso bastante tempo. E eu acho que assim, a missão maior é tentar ser voz. Mas ser voz do quê? Eu acho que primeiro é a gente conseguir mostrar, principalmente para fora do Rio, a situação de guerra que a gente vive não só na nossa cidade, mas na nossa metrópole. A situação em que o território ali não existe mais soberania do Estado, infelizmente. Aqueles territórios são dominados pelo crime organizado. Eu fico vendo acima de tudo, que quando nós, nas forças de segurança, vamos combater o crime organizado, nós somos mortos e muita gente ainda nos critica. Isso que eu ia fazer essa pergunta para o senhor. Como é que ficou essa sensação depois de passar por toda essa questão, né, da bala, do tiro e hospital, e depois abrir o noticiário e perceber que boa parte da mídia ainda questiona, levanta falsas acusações? Como é que é essa questão? Sim, o que eu procuro defender, de verdade mesmo, que eu acredito, é que segurança pública é um tema supra-ideológico e supra-partidário de verdade. Por quê? Aquelas pessoas que estão ali subjugadas por aquelas facções criminosas, elas não fizeram nada. Hoje em dia, a facção criminosa ela ganha muito mais dinheiro extorquindo o morador, cobrando gás, cobrando a internet, cobrando a água, porque todo mundo vai precisar dos serviços essenciais. Todo mundo precisa comer, precisa de gás, precisa de água, todo mundo precisa de internet hoje em dia. Nem todo mundo usa droga. Então, é isso que ele percebeu. Ele percebeu que ele ganha muito mais dinheiro explorando os serviços essenciais do que com a droga. O que eu vejo, na verdade, eu falo essa frase sempre, que é o que eu acredito.
não é momento de vaidades pessoais. Enquanto nós continuarmos com vaidades pessoais, eu vou explicar o porquê que eu penso assim, porque nós temos um inimigo comum, que é o crime organizado. Enquanto o político ou governante A achar que o governante B é de outro partido e por isso ele não vai dar o apoio necessário para o governante B, porque senão ele vai ficar bem e lá na frente ele vai ganhar a eleição, enquanto isso quem sofre é o povo, a população, né? é a população. Então o que eu defendo é nós precisamos nos unir contra o inimigo comum, que é o crime organizado, que está muito forte, e uma coisa que as pessoas não estão percebendo, de verdade. Enquanto também todo mundo achar que o crime organizado ele só é regional, é um problema do Rio, não é. Eu contei para vocês no começo que que o Rio de Janeiro virou um verdadeiro resort de bandidos de outros estados que vão lá se esconder. O que eles estão fazendo ali? Eles estão aprendendo modus operandi e estão replicando nos seus estados. Hoje em dia o Comando Vermelho tem 25 estados da federação. Então não é mais um problema regional, é um problema federal. Enquanto as pessoas fecharem os olhos para isso, e aí, independentemente de ideologia, quando eu acordei, eu não tinha a menor ideia da dimensão que a minha operação tinha tido. Não tinha ideia do número de mortos, não tinha ideia que nós tínhamos perdido 5 colegas. E, assim, quando eu vi uma reportagem dizendo que 90% da população, principalmente das comunidades, apoiavam, e você vê o maior número de rejeição era das pessoas da Zona Sul, isso eu acho que traz um dado muito importante para a gente. Mostra que quem está passando pelo problema, só que ele não tem voz, ele tem que sofrer calado, porque nessas comunidades é a lei do silêncio. Enquanto eles querem que nós operemos, que nós façamos alguma coisa para combater o crime organizado, outras pessoas que realmente não têm ideia dessa realidade, só por um aspecto ideológico, é só ideológico, acredito que dá para fazer de outra forma. Eu estava lá na linha de frente e posso te dizer, eu tomei um tiro de fuzil 762, um fuzil de guerra, combatendo esses criminosos. Eles se acham donos daquele território. Aquele território não é mais do Estado, aquele território é deles. E eu faço uma analogia hoje em dia a verdadeiros feudos. Na época feudal, na época medieval, tinha um senhor feudal. O que o senhor feudal fazia para tentar proteger há séculos já a comunidade de ataques inimigos? Ele murava, se lembra? Então tinha a cidade e murava. Hoje em dia, o que são essas comunidades? São verdadeiros feudos. Só não bota muro. Bota o quê? Barricada. E aí nós, Estado, eu representante do Estado, quando vou lá fazer uma operação, cumprir mandados, ordens judiciais, mandados judiciais, eu tenho que passar por uma verdadeira guerra para conseguir combater esses criminosos. Então, é muito fácil você falar, e aí é minha opinião, Bernardo, é muito fácil você falar, você criticar quando você está no ar-condicionado, quando você está na tua casa com vista para a praia. Eu quero ver quando você vive aquela realidade ali e você é subjugado, humilhado. Outro dia eu fui num curso, só para dar para vocês um exemplo. É um curso preparatório para concursos militares. Aí eu perguntei, quem aqui mora em comunidade que é dominada pelo crime organizado? Uns 90% levantou, são jovens, 16, 18, mas até 20 anos. 90% levantou. E aí, uma hora abriu para as perguntas. E alguns dos jovens, eles não perguntaram, eles quiseram contar a história deles. E, cara, a história de um deles era o seguinte: meu pai, eu trabalho com meu pai e faço esse curso aqui.
O meu pai, ele tem uma loja dentro da comunidade, do lado dele tem uma boca. Meu pai e nós somos humilhados diariamente pelos traficantes. Além disso, nós somos cobrados para abrir a porta. E o outro chorava. Outra história que eu vou te falar, que ninguém assim também fala. O morador tem uma filha de 12, 13 anos, uma menina bonita. Se o traficante olhar para ela e quiser ela, ele vai ter aquela menina, infelizmente. Tem relatos de pais que tiveram que fugir da comunidade com a família para não ter a filha estuprada pelos traficantes. Essa é a realidade que a gente vive todo dia no Rio de Janeiro. Mas essa realidade não é passada, infelizmente, para o Brasil e para o resto do mundo. E é isso que eu estou tentando fazer. Então, eu acho assim importantíssimo o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Porque a gente está dando voz a alguém que pode dizer que viu, que viveu e que conheceu. Porque, assim, é um assunto que me interessa, que eu leio sempre sobre isso, mas ouvindo o seu relato, não sei se ficou estampado no nosso rosto aqui, o quanto isso é um relato chocante, porque por mais que a gente ouça falar da realidade das favelas... É muito distante do que a gente vive, né? Ainda não é nem um terço do que é de fato. Sim. A realidade, o fato que você narrou aí da operação, das dificuldades, do território hostil. Então, assim, eu acredito que ter essa voz é realmente algo muito importante dentro da sociedade, muito relevante, porque é o que você falou, a gente vive hoje, dentro do Rio de Janeiro, uma situação que assusta. O crime, a gente estava falando aqui com alguns outros entrevistados, o crime ele se tornou uma indústria bilionária, que tem um alcance nacional, está trazendo dados até que a gente não conhecia, que agora eles estão exportando o modelo, né? O pessoal vem aqui, faz um benchmarking dentro da favela com o traficante e replica o modelo. É modelo de grandes negócios, hoje isso, em dia, na verdade. O crime organizado do Rio de Janeiro, eles são empresas. Eles funcionam como verdadeiras empresas. Todos os crimes, hoje em dia, praticamente todos, eles têm uma participação. Hoje em dia, não existe praticamente roubo de carro, de veículos, roubo de cargas, tráfico de drogas, extorsão a moradores. Tudo isso virou quem faz os faccionados. Por exemplo, você vai fazer um roubo a transeunte. Você vai lá, paga, ele te dá a arma, ou seja, ele te aluga a arma para você ir lá roubar. Sim. Ele encomenda a moto sobe para ele usar ou para ele vender. Então, a facção criminosa hoje em dia, ela funciona como uma verdadeira empresa. Nosso combate, ele não pode ser estritamente hoje em dia ao tráfico de drogas. Ele funciona, ele tem que ser setorizado. Então, quando nós combatemos a facção, nós combatemos ao mesmo tempo. Roubo de carro, roubo de carga, roubo a transeunte. A gente está tráfico de drogas, a extorsão ao morador. Então, ou seja, eles têm receitas de todas as espécies. E a gente está falando de valores milionários hoje em dia. Então, a asfixia financeira é muito importante, mas nós precisamos de mais instrumentos para que nos dê mais instrumentos e mais força para combater o crime organizado. O crime organizado está lavando dinheiro em atividades lícitas. Então, nós precisamos conseguir identificar quem está lavando e aí até aproveitar a classificação dos Estados Unidos como terroristas. O que vai mudar no Brasil para nós? Nada. Nossa legislação, ela diz que para ser organização terrorista tem que ter uma ideologia, tem que ter... Então, ou seja, essas facções criminosas no Brasil atualmente, elas podem ser classificadas como terroristas? Não. Mas o mais importante quando os Estados Unidos classifica como terrorista é a asfixia financeira. Toda a transação financeira feita, ela em regra é em dólar e passa pelos Estados Unidos. Então,
no combate financeiro que essa classificação vai fazer diferença. Fazer o bloqueio, né? Exatamente. Isso é muito importante para a gente. Você acha realmente que os Estados Unidos têm algum interesse de pegar um porta-avião, parar aqui no Rio de Janeiro, descer uma tropa para invadir o Complexo do Alemão, da Penha? E outra coisa, a nossa soberania. Isso o Felipe Cury fala muito, e ele tem razão. A gente já perdeu a soberania há muito tempo, internamente, nas nossas comunidades. Se eu quiser entrar numa comunidade, eu vou ser morto. Sim. Agora, doutor, deixa eu fazer uma pergunta com relação a isso que você está falando, com relação a mecanismo para conseguir combater isso. E a gente já citou e a gente vai citar de novo, porque na internet, se a gente olhar lá, tem várias pessoas falando sobre essa mesma questão. El Salvador tomou uma medida dura. Bukele foi lá através de leis e algumas mudanças que ele fez, né? E o que a gente observa, inclusive veio um documentário recente sobre isso, é que ele precisou tomar medidas realmente muito duras e ele pagou o preço. Você acha que sem tomar uma atitude igual a essa, a gente consegue mudar esse país do jeito que já está? Eu acredito que com a legislação que nós temos hoje, esse combate ao crime organizado ele fica muito enfraquecido. E por isso, inclusive, que eu acho o seguinte: dar voz, mostrar o que está acontecendo é para sensibilizar quem está lá, que vai legislar, quem está lá e quem vai governar. A gente precisa de uma mudança primeiro. Não adianta fazer uma política de governo, ou seja, a cada 4 anos muda o governante e ele vai mudar totalmente a política de segurança pública que estava sendo feita. Tem que fazer uma política de Estado, que nem o Bukele fez. Ele tem um plano dividido em várias fases. Sim. 2, e aí vamos tocar num ponto muito importante. Muita gente fala que a polícia prende, que o judiciário solta. Em algum ponto é verdade. Mas o judiciário muitas vezes solta porque não tem vaga no presídio. Então, ele vai ter que escolher, dentre aqueles presos ali, qual o crime mais grave, porque não tem vaga no sistema penitenciário. Construir presídio traz voto? Não traz. Mas é essencial. Esse é outro investimento que você vê que o Bukele fez lá e que fez diferença. Além disso, você realmente fazer restrições verdadeiras nos regimes dos presos. Eles não têm acesso a contato nenhum. O cara, ele não pode estar preso mandando a facção aqui no Rio de Janeiro, numa investigação da DRE que eu participei. Nós conseguimos identificar que um indivíduo, ele comanda, de dentro do presídio, o Comando Vermelho. Ele é uma das lideranças. A família dele, ela lava dinheiro, ela pega dinheiro e lava dinheiro do Comando Vermelho, da caixinha do Comando Vermelho. Então, ou seja, na verdade, ele continua, mesmo no presídio federal, comandando a facção criminosa, sendo dono daquele território e mandando nos seus asséculos aqui. E a família dele lavando dinheiro. Aí, quando nós conseguimos investigar, identificamos isso tudo e trazemos o que a família fala, que é uma perseguição à família, que hoje é uma pessoa regenerada, a gente trouxe elementos informativos verdadeiros. Então, na verdade, nós precisamos investir no sistema carcerário, mas, além disso, conscientizar a população e os nossos políticos que somente com leis mais rígidas nós vamos conseguir mudar alguma coisa. Investimento efetivo no sistema penal. De verdade. Porque a polícia faz o trabalho dela, só que a gente faz aquilo que a gente sempre fala de enxugar gelo. Eu estou sendo muito verdadeiro. Eu acho que tem que ser verdadeiro. Enxuga gelo. Por quê? Porque eu sei que eu vou prender e daqui a pouco esse cara vai estar preso. Porque a lei, ela é branda. E além disso, não tem vagas no sistema. Então, a progressão é necessária para que se criem novas vagas, ou seja, nós precisamos observar isso e investir efetivamente nisso. Então, eu acredito que o Bukele fez até uma mudança constitucional, mas eu acredito que se nós tivermos a sensibilidade dos políticos
e principalmente, aquilo que eu falei no começo, a união das pessoas. Só porque, pensa comigo uma coisa, o Rio de Janeiro, ele fabrica arma? Não. Ele planta droga? Não. A arma chega de outros países, em regra do Paraguai ou dos Estados Unidos. A nossa fronteira é enorme, mas quem tem que fiscalizar? A União. Polícia Federal, e como é muito grande, vamos ser muito sinceros, as Forças Armadas tinham que atuar também. Nós não fazemos. As armas estão chegando aqui, a arma que arrancou minha perna. Nós temos que, município, quando eu vou operar em qualquer comunidade daquelas, o ordenamento urbano, ele dificulta demais. Mas sabe por que não tem ordenamento urbano nenhum? São vielas escuras, sem esgoto, sem nada, com pessoas só sobrevivendo mesmo. Mas por quê? Porque se ele falar assim, olha, você que está morando aqui, nós vamos tirar você daqui, vamos te colocar em outro lugar, mas vamos construir para você, ou seja, nós vamos fazer realmente uma política habitacional, ele vai perder o voto. Então, não tem interesse nenhum, mas isso é quem faz o ordenamento urbano no município. Segurança pública, ela depende da união do Estado, da União Federal e do município para que possa acontecer alguma coisa. Nesse evento hoje, no simpósio, é muito importante, eu ouvi ali um secretário de Segurança Pública de um município mostrando que a integração dele com a delegacia, a integração dele com o batalhão, o resultado que está fazendo. Além disso, blitz contra veículos que têm alguma ilegalidade. Ou seja, o município tem que participar. O trabalho começa pequeno e vai surtir um efeito maior. E cada um fazendo a sua parte do trabalho. Mas se a desordem pública só vai trazer mais crime. Agora, doutor, a gente estava aqui debatendo, antes da gente começar, né, para a gente já finalizar também. Você está sendo uma voz que já vinha sendo já há muito tempo, né, da Polícia Civil aí, do combate ao crime organizado, mas hoje você também é uma voz para as pessoas com deficiência, vivendo isso aí na pele, né, entendendo a realidade. E como tem sido para você lidar com essa questão? Eu nunca tinha lidado com isso, né, de forma tão vívida, né? Sim. Na verdade, você vê os outros, mas quando você não vive na pele, para mim é uma mudança de realidade muito grande. Então, assim, foi um impacto muito grande de muleta. No começo, cadeira de rodas, que eu não tinha nem força de andar na muleta. Depois de muleta. É muito limitante, óbvio que é. Mas o que eu vejo mais importante é se a gente conseguir dar acessibilidade, principalmente conseguir mostrar para as crianças que aquela pessoa ali sem a perna, ela é uma pessoa normal, que ela consegue fazer praticamente tudo, que as pessoas com limitações, elas precisam de acessibilidade, de empatia, de acolhimento. Então, assim, isso para mim está sendo uma das bandeiras principais que eu também estou aprendendo e estou vendo a importância. Porque quando você tem duas pernas, dois braços, quando você é uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade, você passa muitas vezes desapercebido sobre isso. Vou dar um exemplo para você. Eu subi ali no palco. Eu consigo subir tranquilo, porque apesar de estar com a perna só, eu uso as muletas e consigo subir. Se a gente tem um palestrante cadeirante, ele conseguiria subir ao palco? Não seria possível. Então, assim, são coisas mínimas que a gente não percebe e não tem nem ideia. Eu não estou criticando ninguém. Sim. Eu estou mostrando que, como não é a rotina daquela pessoa, ela não vai pensar nisso. Sim. A gente tem que trazer essa realidade, para trazer luz para essa realidade, mostrar que essa realidade existe. E é só aí que, quando tiver o próximo, ele vai falar, poxa, é mesmo, pode ter um cadeirante, vamos botar marrão? Então, é a gente mostrando a realidade de quem vive isso e quais são as necessidades que essa pessoa precisa para ter uma vida normal. Porque eu,
graças a Deus, sem uma perna, mas eu consigo ter vida normal. Graças a Deus, cognitivamente eu estou bem, né? Então, neurologicamente também. Então, é a gente mostrar que as pessoas precisam ser respeitadas. Sim, com certeza. Muito obrigada pela sua participação, por trazer luz a tantos assuntos que só quem viveu a realidade é que pode nos trazer, né? Foi um privilégio conversar com você Igualmente. Nessa tarde, quase noite, né? Até escureceu enquanto estávamos aqui. Igualmente, obrigado pela oportunidade, obrigado por poder falar e mostrar um pouquinho da realidade do Rio, da realidade de PCD, e espero continuar sendo a voz. Parabéns, doutor. Obrigado, tá? Obrigado. E a você que nos acompanha, fica o convite para seguir conosco. Deixa aqui também o seu comentário, que a gente vai estar lendo, a gente vai estar respondendo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal conosco. Um grande abraço. Até o próximo.